Salve, salve, gurizada! Tá começando mais um Capivara Talk e hoje a gente vai conversar com a Rafaela Barsic. A Rafaela, ela é psicóloga da sexualidade e sexóloga. E a gente vai conversar sobre isso mesmo, sobre os desafios da sexualidade moderna, sobre pornografia, sobre sexualidade masculina. Rafaela, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Obrigada. Antes de mais nada, explica pra gente o que é sexóloga, o que é a psicóloga da sexualidade, quais são as diferenças? Então, a diferença é que para eu ser psicóloga da sexualidade, eu fiz a graduação em psicologia e depois eu fiz uma especialização em sexualidade humana e gênero. Para ser sexóloga, não existe nenhuma regulamentação, digamos assim, do que tem que ser feito para ser chamado dessa forma. Então, basicamente, o profissional que está dedicado à área da sexualidade em si já pode se nomear sexólogo. Então, pode ser enfermeiro, pode ser psicólogo, médico, fisioterapeuta. Várias profissões podem ser sexólogos, né? A diferença da psicologia é realmente a graduação nesse curso. E o que um sexólogo ele faz? Ou ele estuda o que ali, né, dentro desse... Vai embarcar muitas coisas, né? A sexualidade em si, acho que já é legal diferenciar a sexualidade do sexo, né? Então, a sexologia, esse campo de estudo, vai estudar os dois, né? O sexo como a questão do ato sexual, né? Erotização, genitalização. A sexualidade como a gente se relaciona com o nosso corpo, consentimento, prazer, o que a gente gosta, o que não gosta, né? Então, nós somos seres que têm sexualidade desde a infância, né? E a parte do sexo em si vem mais pra frente. Então, a sexologia, ela vai estudar esse campo inteiro, assim, é algo bem vasto. E na minha visão, me parece assim que essas gerações mais novas, agora que estão chegando à fase adulta, elas me parecem mais frágeis psicologicamente. Não sei se isso é um preconceito meu ou se realmente isso se traduz em realmente ter esse problema. E você, não sei se você concorda com isso, mas você acha que isso também se traduz na sexualidade dessas novas gerações? Você acha que elas estão mais frágeis ou mais... Você pode elaborar um pouco melhor pra mim o que você quer dizer com frágil psicologicamente, É assim, que, pra eu tipo entender? assim, hoje em dia, todo mundo tem depressão. Acho que é tipo uma... Acontece assim, os jovens hoje eles sofrem muita pressão. Eles chegam na fase adulta muito cedo, tendem a chegar muito cedo e muito pressionados. Aí você pega redes sociais, que já gera uma pressão psicológica muito grande. Então, tudo isso vai minando a cabeça desses jovens e chegam a um estado que você não vai aguentando, né? Sim. Então, me parece, eu tenho a impressão que esses jovens, quando chegam na fase adulta, eles já chegam um pouco mais fragilizados, assim, por sofrer essa pressão, sabe? Essa pressão Entendi. psicológica, tanto de dentro de casa, quanto fora, quanto rede social e tudo mais. E eu queria saber se isso traduz também na sexualidade. Entendi. Sim, com certeza, né? A forma como a gente se relaciona com o mundo, ela vai se traduzir na nossa sexualidade. Eu não acho que é certo afirmar que hoje em dia os jovens estão mais frágeis psicologicamente. Eu imagino que hoje em dia se fale mais sobre transtornos psicológicos, o que uma época atrás era tratado muito mais como tabu, como errado. Quem ia para fazer terapia, para ir atrás de psiquiatra, eram pessoas consideradas doidas, né? Mas, de fato, existe um problema de saúde mental muito grande hoje em dia, realmente decorrente, né, de autocobrança, Sim. desse mundo do trabalho que explora muito as pessoas, excesso de rede social. Então, com certeza, a forma como as pessoas estão consumindo conteúdo. Hoje, o que se fala muito em congresso também é como esse distanciamento entre as pessoas é provocado pelo celular. Então, vamos pensar num casal, né? Então, quando a gente está falando sobre uma sexualidade, um relacionamento saudável, né, das parcerias, eles precisam ter uma conexão entre eles, precisa ter comunicação, precisa ter novidade na relação, e isso eu não estou falando só no sentido de sexo, eu tô falando num geral, né? E hoje em dia, né, tá todo mundo na tela do celular, chegou em casa, mal cumprimenta, já vai olhar que mensagem que tá ali acumulada, o que tem no Instagram. As redes sociais também geram muito esse mundo fechado, né, do que às vezes é certo, o que é errado. Tem muitas pessoas falando na rede social sobre sexualidade também num sentido de
como ser melhor na cama, como atingir... acho que questões de masculinidade tóxica também aparecem muito nas redes sociais, né? De como tem que ser um macho alfa, as questões dos red pills Isso hoje é em uma dia. coisa nociva? Com certeza, né? Porque ela está muito atribulada à questão de violência de gênero, né? Quando a gente fala de masculinidade tóxica, né? Isso é ruim para as mulheres, isso é ruim para os homens também. Então, quando a gente fala, né? Realmente são assuntos muito amplos, muitos assuntos, e todos eles estão conectados, sem dúvidas, né? O quanto essa cobrança realmente adoece as pessoas, e uma pessoa adoecida, ela não está necessariamente olhando para o prazer pessoal dela, né? E mais uma vez, não falando necessariamente no prazer sexual, mas de estar contente com a vida, né? Rafa, você atua com terapia de casal? Atuo, eu trabalho com psicoterapia individual e de casal. E os casais, normalmente eles te procuram com o mesmo quadro ou é bem variado isso? Pode-se dizer que é bem variado, né? É. Então, realmente existem questões de casal que, por exemplo, tem problemas de comunicação, outros que a comunicação tá super bem alinhada, mas tem alguma questão ali de libido baixa mesmo, que tem que dar uma investigada do que tá acontecendo, caiu na rotina. Então, é bem diverso, assim, o público que chega. Pegando esse gancho da libido baixa, você concorda que o homem, quando eu falo homem, não a espécie masculina, mas a espécie, o ser humano, ele não foi desenhado para ser uma pessoa monogâmica, no sentido de ter sempre a mesma parceira, óbvio, né? E isso acaba sendo natural no relacionamento de longo prazo, a libido entre os dois diminuir, mas isso não necessariamente aconteceria se trocassem os parceiros? Então, alguns pontos. Claro. A monogamia realmente foi algo criado socialmente, né? Então, não dá pra dizer que é necessariamente... Acho que a palavra natural é muito forte, né? Da gente entender qual que é a concepção de cada um a respeito de naturalidade. O que acontece é que a sociedade, ela realmente foi criando acordos e regras para esses convívios, né? As instituições que foram colocando, né, certas elaborações do que é certo, do que é errado. E dentre elas está realmente a monogamia, né? Porém, a gente não pode dizer que isso vai justificar necessariamente algo no sentido, às vezes, de traição, do tipo, não, é porque é da minha espécie quebrar o nosso acordo e tudo mais. Então, isso vai dizer respeito à elaboração de cada casal, né? De cada acordo. Eu me perdi um pouco no que mais... Eu mencionei na questão da libido. Ter uma libido um pouquinho mais baixa com o passar do tempo. Você está há 20 anos, 30 anos com a mesma pessoa. Sim. Mas isso não necessariamente vai dizer respeito a estar com a mesma pessoa, porque a libido, ela é multifatorial. Então, até as pessoas, às vezes, quando chegam, né, pra mim na sessão, eu tenho que perguntar, né, quando elas estão com essa queixa, libido baixa, o que você já fez pra tentar melhorar? Porque, geralmente, as pessoas vêm com soluções prontas, né? Ah, tomei tal comprimido, já tomei tal cápsula, tentei tal método, né? Então, a gente tem que entender que também existe todo um jogo cerebral, neurotransmissores, hormônios, né? E o que acontece quando a gente está falando do casal que entra na rotina? É a questão de que não existe mais novidade na relação. Então, a novidade está muito relacionada à dopamina, né? E quando a gente tem ali essa busca pelo prazer, esse novo no corpo, existe uma dança de hormônios neurotransmissores que fazem com que a gente busque uma relação sexual. Então, o que acontece é que o casal, a longo prazo, ele precisa inserir coisas novas e não cair necessariamente na rotina, né? Então, ir em lugares diferentes, comer em lugares diferentes, trazer assuntos diferentes, porque algo muito comum também é o casal se fechar, viver naquela bolha, não tem mais amigos, né, pra interagir, não tem mais hobbies, né, não fazem coisas diferentes. Aí a gente fala assim, tá, sobre o que vocês conversam quando chega no final do dia? A gente não conversa, porque não tem assunto, né? Às vezes os amigos são os amigos do casal, não tem nada separado. A pessoa não tem novidade na vida dela e também não tem novidade na vida do casal, né? Então, quando eu falo de novidade, muitas vezes as pessoas procuram
itens, às vezes, de sex shop, né? Tem que comprar um brinquedo novo. Isso pode ajudar mesmo, com certeza, mas não é a solução de todos os problemas, porque realmente é mais profundo. Então, o casal realmente tem que se aprofundar nisso e trabalhar. Entendi. E você comentou, né, que às vezes os pacientes, eles vêm já com alguma ideia que eles já tentaram. Existe algum... Você pode compartilhar com a gente algum desses casos? Coisas mais mirabolantes que os pacientes já apresentaram, assim? Realmente, assim, como a gente estava falando, né, a internet, ela dá muitas ideias para o pessoal, né? Então, realmente, a ideia de que existem, né, certamente alimentos afrodisíacos, por exemplo, né? Então, comer tal coisa vai deixar a tua libido lá em cima. Isso é mito? É um mito. Puta que pariu. O que você andou comendo? Mito, eu odeio ostra, cara. Né? Comprimidos, né? Então, compostos que são cheios de vitaminas e tudo mais. Realmente, a gente precisa estar com os exames em dia, né? Para nossa libido também funcionar. Mas, como eu disse, é multifatorial. Mas existem realmente coisas mais mirabolantes, né? Eu já vi pessoas por aí também comentando sobre massagens para liberar feromônios, né? Então, a pessoa tinha a sensação de não ser masculina o suficiente e já queria recorrer para massagens, assim. Eu nunca tinha ouvido falar, mas aparecem coisas desse tipo Isso também. é pegadinha do malandro, então. Com não certeza, funciona. né? Legal. E me diz uma coisa, tem alguma fantasia sexual que as pessoas... que é muito comum nas pessoas e elas têm vergonha de admitir? Existem algumas pesquisas que colocam, né, os números das fantasias mais comuns das pessoas. Eu não consigo lembrar agora exatamente, mas acho que nesse assunto de constrangimento, geralmente as pessoas têm o constrangimento de falar sobre sexualidade em si. Elas chegam na clínica, né, com essa questão, né? Então, existe um vínculo que eu preciso criar com a pessoa para eu poder realmente entrar, mas em assuntos íntimos mesmo. Tem gente que consegue falar mais fácil, tem gente que, né, precisa elaborar um pouco mais. Mas o que é muito comum também é as pessoas não saberem as fantasias delas, né? Então, o que elas curtiriam fazer. É muito importante diferenciar também que as fantasias, realmente, elas são pensamentos. Então, a gente fantasiar com coisas não necessariamente significa que a gente precisa pôr em prática, né? Então, às vezes, tem pessoas que fantasiam, por exemplo, que querem ter relação com pessoa do mesmo gênero. Mas, na hora da prática, dá uma trava ali, não funcionou. Tudo bem, porque às vezes é uma questão de fantasia mesmo. É só um pensamento, não quer dizer que você necessariamente quer pôr isso em prática, né? Você tem fantasia? Cara, eu tenho uma do Spider-Man lá em casa. Não, brincadeira. Eu nunca parei assim pra pensar. Eu não tenho nada específico nisso. Por que você tem? Tenho, mas não vou contar. E você acha que dentro desse assunto, assim, a pornografia ela pode ajudar ou ela atrapalha? Então, na verdade, existem muitas controvérsias, né? Hoje em dia se fala muito sobre vício em pornografia, por exemplo, mas ainda não existem evidências o suficiente para dizer que existe todo esse caminho do vício na pornografia, né? De tolerância, enfim, são os caminhos que geralmente as pessoas comparam com vício em drogas e tudo mais. Mas a pornografia, ela realmente é problematizável, né? No sentido de que hoje em dia existe um problema muito grande, que é a falta de educação sexual, desde a base, né? Então, crianças hoje em dia, o que tem de educação sexual quando tem? É só como que engravida e como evitar doenças. Mas ninguém tá falando ali sobre consentimento, sobre limites, sobre prazer. Então, como que as pessoas aprendem sobre sexo? Ou quando é jogado na prática, em algum momento da vida, muitas vezes na pornografia, assistindo vídeos, né? O que acontece é que a pornografia é algo totalmente elaborado ali pro vídeo, ela não retrata uma realidade, né? Então, as pessoas podem estar aprendendo coisas que não necessariamente batem com a realidade, né? Outras problematizações também seria o que gera ansiedade de desempenho, né? Então, consumir esse conteúdo pornográfico, achar que tem que ser igual àquilo,
e daí chega na hora do vamos ver, e daí a pessoa não consegue executar, porque na cabeça dela tá, nossa, será que eu tô na posição certa? Será que eu tô musculosa o suficiente? Será que eu tô agradando? Por que que a minha parceria não tá gemendo tanto? Ou será que eu deveria estar gemendo, né? Existe também a problematização no sentido de quais são as situações de trabalho que esses atores e atrizes estão sendo submetidos. Então, envolve muita violência, né? Envolve falta de remuneração também. Então, esse conteúdo ele pode ter muitas problematizações. Ali, né? Porém, não é necessariamente certo dizer que é só lixo, que isso não deve ser consumido, porque culturalmente isso também é normal, realmente pode trazer prazer para as pessoas, mas é importante diferenciar tudo isso e para que isso também não cause alguma disfunção na pessoa, né? Para que ela não tente reproduzir tudo aquilo que está lá e ver que na prática não é igual. Ou também existe no caso, né, também das disfunções sexuais masculinas, dos homens que constantemente consomem a pornografia e constantemente estão se masturbando, e na hora do real, né, do ao vivo, o estímulo não é igual, porque a pessoa está sempre acostumada com a própria mão, com aquela imagem, que tem estímulos muito rápidos e muito intensos. E o que acontece? O sexo, na realidade, ele, né, nem sempre, mas no geral, envolve ali preliminares, envolve, né, uma respiração, o toque, existe todo um caminho, né? Se a pessoa está acostumada a ter aquele pico muito rápido, na hora ali do sexo isso não acontece. Então, daí vem problemas, né, do desejo diminuído, disfunção erétil, ejaculação precoce. É esse o ponto que eu queria... Porque eu achei que era exatamente o contrário. Eu tenho um primo, e ele sabe quem é. Um primo, né? É um primo, não, é um primo mesmo, ele sabe. Ele falou que ele tem ejaculação precoce, ele falou, 2 pedaladas cai a corrente, às vezes, depende, eu nem comecei a pedalar e já caiu. Porque ele falou que na minha adolescência era masturbação em cima de masturbação, 8 vezes por dia, 10 vezes por dia. Isso causa esse transtorno de ejaculação precoce? Pode estar associado, porém, quando a gente fala de disfunções, é sempre bom ir num médico, né? Então, existe outras causalidades também, né? Pode ter envolvimento com medicamentos, né? Que encurtam esse tempo de resposta. Podem ter questões fisiológicas também. Ele foi no médico e o médico sabe o que ele falou? Ele falou pra tirar o prepúcio e pegar um secador de cabelo, porque ele era muito sensível e ficar machucando. Quando ele era... Não, agora. Agora? Sim, então, existem tratamentos, né? Certamente. Então, o urologista, andrologista pode recomendar coisas. Os terapeutas sexuais também podem passar exercícios para que a pessoa aprenda a ter o autocontrole. Fisioterapeuta pélvico também pode tratar. Então, é importante saber que existem recursos para ajudar as pessoas também. Mas a pornografia pode sim ajudar a apimentar uma relação no casal, com doses homeopáticas, vamos dizer assim. Claro, mas é importante entender que existem muitos recursos eróticos hoje em dia, né? Então, realmente, dentro da pornografia em si, também existem conteúdos hoje em dia que são feitos de forma mais responsável, né? Produtores dessa área que se dedicam realmente a fazer um trabalho um pouco mais humanizado, digamos assim. Então, acho que não dá para dizer assim, nossa, totalmente proibido, mas acho que realmente tem que ser cuidado, né? E você nunca pegou um casal que foi e aí consumiu a pornografia e foi se tratar contigo e ele ficou com ciúmes da pornografia? Isso não acontece? Diz, você só ficou excitado porque você viu outra pessoa. Não necessariamente juntos, mas a questão de... sozinho eles falam isso. Ficar incomodado com a parceria consumir esse conteúdo, né? Mas vai muito da questão de autoestima da pessoa, do que ela... das concepções que ela tem do que é infidelidade, né? Então, podem ser muitos motivos, assim, é bem subjetivo. E essa ansiedade, você falou ansiedade sexual, né? Ansiedade de desempenho? Isso. Eu imagino que seja mais comum nos homens. Não sei se existe uma estatística para isso, mas... Acontece com as mulheres também, nesse ponto? Com certeza acontece, porque é realmente essa idealização, né, de como a pessoa tem que
agir no sexo, né? Então, ambos os gêneros têm construções sociais, né? E vamos pensar no lado feminino, geralmente o que é colocado para as mulheres, elas têm que se sentir bem numa lingerie, né? Ou elas têm que estar com o corpo magro, né? Então, existe muito incômodo das mulheres. Nossa, será que essa posição não tá aparecendo minha barriga, né? Será que minhas curvas não estão aparecendo? Ou, né? Às vezes a mulher optar fazer algo com roupa. Então, realmente é algo que aparece, ou de focar muito no prazer da parceria e esquecer do próprio prazer e esquecer de trazer a consciência e a atenção para aquele momento, né? Fica totalmente nos pensamentos, né? Então, acaba gerando essa ansiedade de desempenhar algo ali na cama. E o que é mais correto? Ou, não sei se existe uma receita de bolo e tal, mas é você desempenhar para o parceiro ou você buscar o seu prazer ali? O que é o mais... Então, o sexo ele é uma dança, né? Então, se você pensar só no seu próprio prazer, você não vai estar dando prazer para a parceria, né? Só que se você pensar só na sua parceria, você não vai ter o seu. Então, o que a gente trabalha, né? Quando eu tô nessa postura de psicóloga, o que eu trabalho com os meus pacientes é individualmente antes, para entender, né? Geralmente a pessoa chega com algum bloqueio ali, né? Alguma coisa que chega, dá uma falha na hora, trava tudo, parou. A gente tem que entender de onde que vem isso, os pensamentos que ela tem, concepções a respeito de sexo e sexualidade, trabalhar o que dá prazer para ela, porque na hora do sexo nem sempre a parceria vai saber o que dá prazer para outra. Isso tem que ser ensinado, né? Essa ideia de que o sexo bom é aquele que dá química desde primeira. Não, o sexo ele pode ser construído, né? Porque é meio fantasioso, né? O que a gente vê nos filmes, né? Que o casal chega, já se beija, já se pega e pronto, acabou e foi muito bom para os dois. Então, a pessoa tem que saber o que ela gosta para poder ensinar para a parceria. E, no decorrer do tempo, em si vira realmente essa dança, né? Então, da pessoa entender o que ela tem que fazer para agradar a outra pessoa, ou o que não fazer, né? Para não chatear essa outra pessoa, ou causar algum outro bloqueio. Mas também saber do tipo assim, poxa, acho que não tá indo aqui, deixa eu ver o que eu posso comunicar para minha parceria, para me ajudar para eu ter o prazer também. Isso, e qual que é o melhor jeito de avisar que a parceiro não tá fazendo algo certo? Olha, eu acho que... Não sei se existe exatamente uma fórmula disso, mas acho que é muito importante cuidar, principalmente com expressões muito agressivas ou muitas caras e bocas, assim, porque às vezes a pessoa... Eu tô indo meio que pro caminho contrário da resposta, que é o que não fazer. Porque geralmente é isso, a pessoa chega assim com, nossa, eu preciso agradar a minha parceria, mas eu não tô conseguindo, eu não tô tendo vontade, eu já não sei mais dizer não, porque a pessoa fica chateada quando eu digo não e tudo mais. Daí você vai investigar, mas o que aconteceu quando você disse não, ou quando você disse que não tava legal alguma coisa? Ele ficou emburrado, virou pro lado, não falou comigo a noite inteira, né? Então... Acho que a comunicação é algo que o casal pode ir alinhando, né? Pra entender como falar com a parceria e tudo mais. O importante é falar, mas o importante também é que não exista essa violência, né? Essa agressividade, porque isso vai minando a libido também, né? Quem que vai querer ficar com alguém que você não pode impor limite, que você não pode dizer um não, né? Sim. E que se você dizer, tipo, hoje eu não tô muito afim, passei o dia trabalhando, tô estressada, a pessoa... né, fecha a cara, fica brava, bate na parede. Então, isso não pode acontecer. E pra gente chegar nisso, a gente precisa conhecer bem o parceiro, né? Você alinhar ali tudo mais, até os limites, né, dos dois. E o que você pensa sobre a questão de, tipo, de pessoas que só praticam o sexo casual, por exemplo? Como que elas vão trabalhar isso, essa questão do prazer dela, do prazer da companheira? Eu imagino que seja mais difícil. Com certeza, porque daí vai depender da parceria que a pessoa tá no momento. Quando a gente fala de sexo casual, realmente tem pessoas que vão lá e fazem algo por uma noite e acabou, não vê mais. E tem aquelas pessoas que vêm ali com uma certa frequência, mas não querem estabelecer um vínculo, um relacionamento, um namoro e tudo mais. Então, mesmo no casual, essa comunicação ela pode existir, né? Então, é importante que a pessoa ela realmente
entenda os seus próprios limites para que ela saiba comunicar e vá tentando entender junto com outra pessoa. Realmente é mais desafiador, então às vezes tem que entender essa realidade de que vai ter uma limitação ali que diz respeito ao casual mesmo. Uhum. Você não acha que o sexo casual, você acha que ele faz bem ou ele é mais uma armadilha emocional disfarçada, assim, tem alguma coisa por trás? Eu acho que não tem como a gente postular o que é certo e o que é errado, né? A gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Se a gente for colocar assim que para todas essas 8 bilhões de pessoas isso pode ser uma armadilha emocional ou de que não pode fazer super bem, acho que depende do momento de vida que essa pessoa tá, né? Se ela curte fazer isso ou se ela não curte, tudo bem, né? Porque ruim mesmo é a pessoa não gostar muito disso e ficar se forçando a fazer ou não conseguir estabelecer os seus próprios limites, né? Então, acho que não existe muita a resposta de que isso é bom ou ruim. Vai do que a pessoa sente em relação a essa ideia. Entendi. E vamos voltar um pouquinho. A gente estava falando lá da pornografia. Você já ouviu falar do movimento NoFap? Sim, já ouvi falar. O que você tem a dizer pra gente sobre isso? Então, para quem não conhece, o movimento NoFap seria um movimento onde eles colocam que tem que ser tirada, né, toda a pornografia e toda a masturbação. E eles ainda têm a campanha, né, de um mês específico para que mais homens fiquem naquele mês, né, sem a masturbação, sem a pornografia. Acho que 2 lados da moeda, né? Pode ser bom no sentido de talvez evitar um pouco a pornografia e entender que outros recursos que a pessoa pode usar para se excitar em algum momento, né? Uhum. Porque proibindo isso, ela pode entender com um pouco mais de consciência que outros recursos que ela tem em torno dela, né? E que não seja só, tipo, né, quero me excitar, vou consumir a pornografia. Então, é sobre ter um pouco mais de repertório, talvez. Porém, não dá para se afirmar que necessariamente vai ser saudável para a pessoa, né? Acho que mais no sentido de eliminar totalmente a masturbação, porque a masturbação não tem nada de errado com ela, né? É autoconhecimento, é prazer para a própria pessoa, tanto para homem quanto para mulher, pessoas em geral. Não tem o porquê retirar isso da vida, não existem necessariamente malefícios ali, né? E até em pessoas que realmente se encontram nesse quadro de compulsivamente se masturbar, né? O que eu quero dizer com isso? A pessoa deixa de trabalhar para ir no banheiro se masturbar, para tudo que tá fazendo, porque tem essa necessidade. Existe isso mesmo? Existe. Eu sempre ouvi essa história, mas eu falo, não é possível, cara. Então existe vício em sexo, não é só uma desculpa conveniente pra escapulir. Então, não sei se dá pra usar tecnicamente a palavra vício, mas realmente tem pessoas que têm um quadro muito ansioso, tem questões psicológicas mesmo, que a forma dessa pessoa extravasar é jogando em relação sexual ou na masturbação. Isso acaba sendo prejudicial na vida da pessoa, né? Porque ou dá problemas com a parceria, ou dá problemas no trabalho, às vezes problemas com a lei também, dependendo de onde a pessoa vai fazer as coisas. Só que o que acontece é que o tratamento para questões dessa não é simplesmente cortar tudo de uma vez, eliminar. Então é importante que, se a pessoa está enfrentando uma questão dessa, né, e está tendo dificuldades, é encontrar algum profissional da saúde, né, especializado assim nessa área para poder ajudar. Uhum. E beleza, não tem o vício, né? Existe a compulsão, mas existe o vício em medicamentos, né? Para ereção e tudo mais. Uhum. Os jovens hoje, não parece estar meio descriminalizado o uso de medicamentos? Isso não vai acarretar no futuro um problema para esses jovens e tudo mais? Com certeza, né? Eu imagino que você possa estar falando, por exemplo, de anabolizantes ou Viagra também, né? Então, acho que principalmente falando no público jovem, né? Existe uma problematização muito grande que é realmente esse uso indiscriminado, né? Uhum. Então, principalmente pelo que a gente falou de ansiedade de desempenho, né? Quando a gente tá falando de pessoas que vão iniciar a vida sexual, é normal existir uma ansiedade, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, como que vai ser, né? Toda essa questão do quanto o sexo é um tabu, as pessoas não falam sobre isso, então o que vai ser certo, o que vai ser errado fazer na hora. E essa ideia da masculinidade de que tem que ter a ereção, de que
tem que manter a ereção até o final e tudo mais. Então, existe uma ansiedade, uma preocupação com isso. E muitos jovens já se preparam, né, tomando algum medicamento antes da relação para evitar qualquer problema. Pode funcionar? Pode, mas realmente quais são as consequências? É que está sendo utilizado um medicamento constantemente num uso que não foi prescrito, né, por um médico. Então, podem ter efeitos colaterais ali. Outra questão também é esse fundo psicológico, né? Se eu não tomar o remédio, eu vou conseguir ter a ereção, né? Então, a pessoa sempre está com essa preocupação. Se não toma o remédio, fica com aquela ansiedade ali, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou manter? E se eu não conseguir, o que minha parceria vai achar? Né? E daí, essa ansiedade faz com que a ereção não aconteça também, né? E daí pode acarretar queixa sexual mesmo, disfunção erétil. Mas o uso prolongado, biologicamente, o uso prolongado de Viagra, ele causa impotência porque ele vai ficar dependente disso? Ele pode causar? Não sei se causa. Eu não sei se o uso prolongado... Eu acho que tudo tem que ser feito com a prescrição médica, Sim, né? Acho que principalmente se a pessoa tá vendo que ela constantemente tem que usar esse remédio, então tá tendo alguma questão, talvez, ali de disfunção, né? O que é muito importante quando a gente fala de disfunção erétil, né? É que isso pode ser um sintoma de alguma outra questão de saúde. Então, o que acontece é que, às vezes, isso é um sintoma de algum problema cardíaco que a pessoa tem, porque tá com alguma questão de pressão, né? Então, é comum também homens que têm a disfunção erétil por um tempo, que não foram no médico ver, depois tem um infarto, uma parada cardíaca, porque não investigaram isso antes, né? Então, é muito importante ir num médico e que essa medicação seja prescrita, né? Então, se tá tomando com muita recorrência, né, e não foi no médico ainda, é bom dar uma olhada. E existe Viagra feminino? Não existe. Não? Na verdade, já tentaram fazer alguns medicamentos similares, porém o efeito colateral foi muito grande, tinha muita questão de enjoo, de náusea, e não estava sendo eficaz para as mulheres. Que loucura. Na verdade, o próprio Viagra em si, na verdade, ele não foi um medicamento feito com essa função, né? Ele era um medicamento feito para outros fins. Vasodilatador, né? Isso, e esse foi o efeito colateral do remédio, na verdade, e eles mantiveram, né? E todos esses medicamentos, não sei se sabe dizer, mas assim, todos esses medicamentos são, tipo, iguais? Seja o Viagra e tal, é tudo... o princípio é mais ou menos o mesmo? Todos eles vão mexer com essa parte da circulação sanguínea, mas assim, quando a gente fala todos, tem que pensar quais são todos, né? Porque Viagra e genéricos, porém realmente tem essas pílulas que a galera vende por aí, que é cheia de coisas que não sabe nem o que tem, né? Mas também existem outras soluções, né? Não existe mais só o comprimido, existem soluções injetáveis, por exemplo, então... Né, vai da opção que a pessoa quer, de acordo com o médico, para entender o que está funcionando, o que vai ser melhor pro caso dessa pessoa. Eu tenho um conhecido que trabalhava naqueles Instituto Boston Medical Group, que você ia lá na primeira consulta e o cara tinha Viagra em spray, que bota embaixo da língua, o cara saia felizão na vida, né? Resolvido. Daí cobrava lá tantos R$1.000 no negócio, Era engraçado. Me diz uma coisa, Rafa, qual que é a tua opinião profissional sobre poliamor, relacionamento aberto? É uma tendência da modernidade ou é uma coisa passageira? Então, isso não é algo novo, na verdade, né? Quando a gente estuda as relações não monogâmicas, na verdade, isso já estava aqui no Brasil desde a época dos índios, né? Mas o que aconteceu? Eles perceberam que tinha algum problema nisso? Não, aconteceu a colonização, né? Sim. Existiu colonizadores, jesuítas, colocando que para a igreja era interessante a monogamia, né? Então, isso foi sendo colocado como o ideal na nossa sociedade, né? Hoje em dia, as pessoas estão entendendo um pouco melhor, assim, né? Do né? Quais que são os conceitos da monogamia, né? E existem várias formas da pessoa ter um relacionamento não monogâmico, né? Então, a troca de casal, relacionamento aberto, poliamor, as pessoas estão encontrando o que realmente faz sentido para elas. E acho que entra também no que você disse sobre trazer a novidade para a relação. Às vezes isso também ajuda em questões de libido, porque
tá tudo bem, né? Nós somos seres humanos, a gente pode estar com uma parceria e sentir o desejo por outra pessoa, achar outra pessoa interessante, né? Então, a partir do momento que a gente reconhece isso, a gente pode tomar decisões que são, né, enfim, dentro do relacionamento ali. Dizer se isso é uma tendência passageira ou não, eu acho muito difícil, porque tem muito a ver com cultura, né? O que a moral de cada época tá colocando, né? Então, no momento, realmente está sendo algo que está sendo mais falado, que está sendo mais elaborado mesmo. Então, as pessoas estão aderindo mais. Mais aceito, né? E tem muita procura no consultório de pacientes que estão vivendo um poliamor ou estão vivendo... Para mim, eu atendo casos assim, mas não é a maioria que chega para mim. Mas eu sei que tem psicólogos que atendem mais nessa área em específica e estão com a agenda cheia, né? E não necessariamente porque isso é problemático, mas é porque quando a pessoa tá numa relação não monogâmica, ela tem que lidar com muitos pensamentos que foram criados nessa base monogâmica, né? Então, o que a gente criou sobre ciúmes, sobre o que é certo e errado numa relação, o nosso mundo, né? Vamos colocar aqui no Brasil para ficar mais contextualizado, ele é totalmente feito para pares, né? Tudo, né? Se você for jantar, às vezes compensa mais dividir alguém com outra pessoa, né? A nossa legislação, questões de casamento, tudo é feito para duas pessoas, né? Então, onde que está o espaço para essas pessoas serem livres, né, da maneira que elas querem? Então, isso que às vezes leva elas para terapia, para entender como que vai ser esse novo acordo, as pessoas que estão descobrindo o que é a não monogamia para elas, né, entendendo o que eles podem ou não podem na relação deles. Então, geralmente são muitas questões que podem levar pessoas, né, não monogâmicas para terapia. Uhum. E você falou que trabalha também com a identidade de gênero, né? Uhum. Existe... Hoje a gente tem duas questões, né? Que uma é a pessoa que se sente no gênero oposto, né? E existem os outros milhões de gêneros. Como que é isso? Como que funciona? Existe ou não existe realmente esses outros 200 gêneros? Difícil de acompanhar, né? Mas a questão é que a ideia de gênero, ela é criada, né? É outra questão que foi colocada culturalmente, né? Então, existe ali um marco histórico de alguém que algum dia disse, hoje, né, gênero existe, isso é feminino, isso é masculino, né? Então, realmente o que foi sendo feito a partir disso foram rótulos que as pessoas foram colocando, né? Uhum. Então, o que existe hoje em dia, né, dessa confusão das pessoas, tipo, nossa, gênero fluido, feminino, masculino, cis e trans, realmente é que as pessoas, elas se sentem, né, de alguma forma, e elas pensam, aonde que eu me encaixo? E daí vão surgindo nomenclaturas para que elas se encontrem nesse lugar. O que eu gosto muito de falar é porque as pessoas realmente, né, é muito difícil acompanhar, né, tudo isso que existe, mas o que tem que imperar sobre isso é o respeito, né? Entender que de tantas as pessoas que existem no mundo, por que todo mundo tem que se sentir, né, na mesma forma que você, assim, né? Então, tipo, não, será que tá errado? Será que é natural? Será que não é? Mas por que tem que ser tudo aquele igual, né? Então, acho que não é sobre tentar acompanhar todos os nomes de gênero, mas sim de entender que existem muitas cabeças pensantes e que se sentem de formas diferentes uma das outras. Uhum. Não sei se isso respondeu. Não, claro, com certeza. Rafa, qual que é o maior mito que as pessoas têm sobre sexo? Eu não sei se tem como colocar o maior, porque na verdade eu sei de um que eu acho que não é mito, tá? Mas não vou Pode compartilhar comigo então, falar. vamos ver. O tamanho. As mulheres falam que é mito, os homens acham que não é mito. Tem mulheres que não falam que é mito. Claro, a tua quer te agradar. É verdade. Então, a sexualidade, ela há muitos séculos é colocada como um tabu, né? Não se fala sobre sexualidade. Então, foram sendo criadas muitas respostas para muitas coisas que, né? Trabalhar como psicóloga da sexualidade é diariamente desconstruir esses mitos das pessoas que chegam. Porque é exatamente isso, né? A questão de tamanho, e daí no caso da mulher, nossa, será que ela deveria estar gostando de penetração? Porque tem mulher que não gosta. Então também é um mito de que
pro sexo acontecer tem que existir penetração. É um mito também que pro sexo ser bom tem que ter o orgasmo. Às vezes pode existir o sexo, não chegou no orgasmo e foi bom, acabou onde eles quiseram terminar. Então, existem muitas coisas exatamente por ser muito tabu, né? Então, se as pessoas não falam, se as pessoas não buscam conhecimento e, né, no meu lugar de fala aqui, né, eu tenho contas em redes sociais, eu tenho que ter muitos dedos ali pensando no que eu vou postar para as redes sociais não me barrarem, né? Uhum. Como que eu posso falar e instruir uma população a respeito de, né, conhecimento científico sobre sexualidade se a rede social vai barrar o que eu posto, se ela não vai entregar? E esses mitos continuam evoluindo, porque é muito difícil quebrar também, né? Sim. Quando que a pessoa ela tem que começar a se conhecer sexualmente, assim? Quando que a sexualidade, como um método científico, ela tem que entrar na vida da pessoa? É na infância, na adolescência, pra frente? A sexualidade, ela tá com a gente desde o momento que a gente nasce, né? A forma como a gente entende o nosso corpo é sexualidade, né? Então, por isso que desde a infância a educação sexual ela tem que existir. Esse é um outro mito também. Só deve falar com a criança sobre sexualidade quando ela perguntar. Não, isso a pessoa tá confundindo, né, que sexualidade é sexo, que educação sexual é ensinar a fazer sexo. E não, porque quando a gente ensina desde a base, a criança está prevenindo abusos, por exemplo. Ela consegue identificar o toque que está sendo feito, manipulado nela, se está legal ou não. Que ela pode dizer não. Que aquele tio chato que vai ficar abraçando ela e essa pessoa e se esfregando nessa criança, que ela pode empurrar, tá tudo bem dizer não. Existem já estudos também que apontam que a falta de educação sexual está relacionada com a maior chance de gravidez na adolescência, né? Então, o quanto ter essa base desde o início pode prevenir a gravidez precoce. E realmente falar sobre sexualidade não é só o sexo, né? Então, é sobre tudo isso, né? Então, tem que existir desde a infância. Uhum. E você acha que isso tá melhorando ou não? Eu acho que hoje em dia a gente tem um pouco mais de espaço para falar, né? Ainda existe muito tabu, mas, né, por exemplo, hoje é permitido eu, como mulher, estar aqui falando sobre sexualidade, né? É um grande passo, né? Então, talvez alguns anos atrás isso fosse impensável, né? Nossa, uma mulher falando sobre isso, né? Uhum. Então, e acho que o que é uma evidência de que isso está evoluindo também é a maior quantidade de cursos sobre sexualidade que está surgindo, né? Eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso no meu primeiro ano de graduação na faculdade. Eu nem sabia que existia, eu nem sabia que eu podia trabalhar com sexualidade. Eu achava que psicologia era trabalhar ali com transtorno mental, com depressão. E naquela época eu fui pesquisar para ver o que tinha de pós e mestrado, essas coisas. Existia uma especialização lá em São Paulo, né? Hoje que eu já sou graduada, já tem pelo menos umas 3 ou 4 especializações só aqui em Curitiba, né? Se você pesquisa na internet, tem mais coisas também. Então, eu acho que a gente está realmente caminhando numa evolução, assim, para um lugar legal. Eu tava vendo no seu Instagram, você tem vários grupos, né? Você participa de vários grupos das mulheres lá. Você pode falar sobre eles um pouquinho pra gente? Qual grupos exatamente? Posso pegar aqui, ó? Por favor. Desse Tramas do Corpo. Uhum. Então, esse é um projeto novo que eu tô fazendo parte. Então, é um colega meu que se formou na mesma faculdade que eu. Ele tem esse programa de sexualidade que se chama Entre Nós, Diálogos sobre Sexualidade. É ele com uma colega. E, recentemente, eles me chamaram para fazer parte desse grupo também. Então, ele trouxe, né, essa ideia de que a gente deveria fazer um grupo para falar sobre sexualidade, né? Então, eu vou ajudar ele na mediação desses encontros. Então, vão ser 6 encontros nas quintas-feiras de noite para falar com as pessoas interessadas, isso é de forma gratuita, para a gente começar a trazer realmente esse diálogo e desenvolver nas pessoas também esse assunto, né, de sexualidade, né, quais são as dificuldades delas e quebrar mitos também. Isso é online? Vai ser online. Uhum. Massa. Falando em mito, voltando ao mito, não sei se é mito ou não, por isso te pergunto. O sexo tântrico, ele existe, funciona ou é só um marketing espiritual?
Ele existe. Na verdade, ele vem de algumas filosofias, né? Então, o Tantra em si, ele não diz respeito apenas ao sexo, né? Ele diz respeito à conexão e toda uma filosofia por trás que eu, particularmente, não tenho tanto estudo. Mas tem algo muito interessante, que o Tantra, ele não traz necessariamente a genitalização do sexo. Então, o foco é realmente trabalhar o corpo por inteiro, né? O nosso corpo inteiro, ele é erótico, né? As pessoas tendem a focar apenas nos genitais. Então, o Tantra vem como essa técnica das pessoas explorarem o toque no corpo inteiro, de ter conexão, de ter presença, de perceber a respiração. E querendo ou não, apesar de eu não trabalhar com essa parte tântrica na clínica, é o que eu preciso ensinar para os meus pacientes, né? Atenção plena, consciência do momento. Eu acabo passando muitos exercícios de meditação, então meditação sozinho, fazer meditação em casal, trazer o sexo realmente como algo a ser construído, com preliminares, com calma. Então, realmente é algo que faz bastante sentido, sim. Mas o sexo tântrico busca, vamos lá, o orgasmo, no final das contas, também. E é possível atingir com isso, o orgasmo, com ele? Até onde eu sei, ele não é o objetivo, né? Porque o objetivo dessa parte tântrica é realmente a atenção no momento, a experiência plena, assim, dos sentidos, Entendi. né? Então, o orgasmo, ele vem como uma consequência, não como um objetivo. Mas ele pode vir, sim. E até o que algumas pessoas experienciam é realmente chegar ao orgasmo sem necessariamente o estímulo genital, mas sim de outras partes do corpo também. Me diz uma coisa, o que você considera que, sexualmente falando, as pessoas deveriam experimentar pelo menos uma vez na vida? Eu não acho que isso exista, porque também tem pessoas que não curtem sexo, por exemplo, né? E daí existe toda essa pressão, exatamente isso, né? Do que elas deveriam fazer, Uhum. né? Então, eu acho que isso não faz muito sentido, assim, nas minhas ideias de que exista algo que as pessoas tenham que fazer. Eu acho que as pessoas têm que entender o que elas realmente gostam e fazer aquilo que elas se sentem confortáveis. Isso é bem importante. Existem pessoas que não são adeptas, não gostam de fazer sexo e tá tudo bem. Uhum. Né? Eu acho que esse é um tabu ainda que não foi desmistificado. Né? Uhum. E você tem como nos passar uma ideia de percentual de pessoas assim na sociedade? Os estudos nessa área, eles ainda estão caminhando, né? Porque é uma nomenclatura bem recente que as pessoas estão colocando, né? Que são pessoas assexuais, que são as pessoas que não sentem atração sexual, não sentem vontade de fazer sexo. Só que existe todo um espectro aí dentro também, né? Então, existem pessoas que não curtem sexo de jeito nenhum, não querem saber, não fantasiam. Existem as pessoas que vão gostar do sexo em algumas situações específicas, como pessoas que já têm vínculo, que têm um vínculo emocional. Tem pessoas que não gostam de sexo, mas gostam da parte romântica, então pode ter o romance na relação, o sexo não. Ou o contrário, são pessoas aromânticas que chamam, então a pessoa gosta da prática do sexo, mas também não quer o vínculo. Então, realmente existe um espectro muito grande, pouquíssima pesquisa na área pra gente poder dizer o percentual, até porque muitas pessoas não têm essa informação, né? Elas estão se forçando a gostar de sexo, Entendi. né? Então, é muito difícil ter um dado. Você acha que todo mundo deveria passar por uma terapia? Não acho que todo mundo deveria fazer terapia, principalmente porque a terapia envolve muita disposição, né? A pessoa tem uma frase que alguns psicólogos falam que eu acho legal, é que o paciente tem que trabalhar mais que o psicólogo. Então, existem sessões em que a gente percebe que a gente está falando muito, né? Que a gente tenta puxar a história ali com o paciente, mas ele está ali porque alguém disse para essa pessoa que ela deveria estar na terapia e ela tá ali só porque às vezes fez um acordo com alguém, por alguma pressão. Então, a terapia ali não flui, né? E a pessoa ela precisa trabalhar, né? Claro que eu vou estar ali para trazer orientações, para trazer informações, reflexões, né? Mas se a pessoa não está disposta a, né, falar sobre si,
aprofundar na própria história. E, assim, eu passo muita tarefinha de casa também, né? Então, eu passo exercícios para a pessoa fazer. Se ela tá pegando esses exercícios e não faz, e tudo bem, às vezes, não fazer, né? Eu só tenho que entender o motivo do porquê não fez. Mas se a pessoa não tem trabalho nenhum ali, não vai ter avanço, né? Então, por que forçar alguém a fazer terapia só pelo simples fato de que realmente a terapia tem sua importância, mas para quem quer tá ali, né? Você consegue dar um exemplo de uma tarefinha de casa? Sim, eu passo muita meditação no começo para os meus pacientes, né? Então, existem alguns áudios guiados, assim, de meditação. Geralmente, as pessoas nunca testaram, ou tipo, já vi um vídeo, já li um livro uma vez sobre meditação, não me concentrei, ficava pensando demais. E daí eu passo tipo assim, não, mas veja assistindo esse vídeo aqui, né? Tente assistindo esse vídeo. Aí a pessoa fala, nossa, eu tive a melhor noite de sono da minha vida, né? Então, também para casais que querem trazer mais novidade para a relação. Então, às vezes, a tarefa é realmente trabalhar a comunicação, ver lugares diferentes para sair. Se querem tentar alguma coisa de brinquedos eróticos, por que não ir numa sex shop juntos? Então, assim, são milhares de coisas. Exercício, né? Para retardar a ejaculação também tem isso, ou é mais um médico, um terapeuta aqui? Existe, sim. Existem exercícios, porém, eu particularmente não gosto de colocar isso nas minhas sessões, exatamente porque eu gosto de encaminhar para um médico ou para um fisioterapeuta. Porque também existe isso, né? Alguns profissionais não entenderem a posição deles, passam exercícios, às vezes está agravando algum outro problema, né? Então, eu prefiro me manter nessa postura de que minha parte é o psicológico e eu, no máximo, vou fazer orientações, encaminhamentos. Você tem uma ideia da faixa etária dos seus pacientes, assim, uma média? Média dos 30 anos, da faixa dos 30, no começo ali dos 30 anos. E quem mais te procura, homens ou mulheres? Eu me conecto mais com o público feminino. Assim, eu tenho pacientes homens, mas eu acabo atendendo muito mais as mulheres. Mas isso é no geral ou é específico de você? Assim, as mulheres procuram mais? É mais específico, porém, o que eu já vi colegas comentando também é de que, às vezes, né, por conta da nossa sociedade, muitas vezes as mulheres dependem do marido delas deixá-las fazerem terapia. Ou o que acontece, né? A mulher vai pra terapia. E daí ela entende que ela tem que começar a pôr alguns limites na relação. O homem já não gosta. Acabou a terapia. Né? Então, existe também a questão da mulher, né, ser criada com o ideal de que fala mais, que ela pode ter emoções. Então, tem a tendência delas procurarem mais esse espaço, né, da psicoterapia, por entender que tá tudo bem e que elas precisam desse lugar. Mas eu, assim, mais do meu lugar de fala mesmo, que chega mais a mulher, mas eu imagino por essa conexão, assim, da maneira como eu divulgo, em que espaços que eu tô, então acaba sendo mais por Mas você atende homem também? Atendo homens, atendo mulheres, atendo casais, todo mundo. E imagino que tenha acontecido de você, por exemplo, atender uma mulher e de repente virar uma terapia de casal? Sim, o que acontece também é que, às vezes, quando a pessoa traz a queixa sexual e a intenção dela não ser só uma terapia de casal, assim, né? Porque quando a pessoa entra em contato comigo, eu pergunto o que ela quer, né? E às vezes não, é individual. Às vezes tem algum ponto que eu preciso trazer a parceria para a sessão. Então eu falo, né, é algo que a gente vai construindo, que eu vejo se a pessoa tá confortável, se ela não quiser, não tem porquê. Mas às vezes a gente precisa trazer pelo menos 1, 2 sessões ali, a parceria, para entender quem que é essa outra pessoa, né? Porque, principalmente quando o tratamento às vezes chega num lugar onde, peraí, não tá destravando aqui, né? Quando eu tô atendendo alguém, eu tô atendendo as concepções que essa pessoa tem. Então, quando ela tá me falando da parceria dela, ela tá falando o que ela acha, como ela entende a parceria, como ela interpreta o que essa pessoa tá falando. Então, ter acesso a essa outra pessoa pode ajudar muito no meu trabalho também. A gente falou até agora basicamente de casais heterossexuais, mas você atende e tem muita recorrência de casal homossexual e estendendo... Os problemas que eles trazem para dentro do consultório são os mesmos ou são mais psicológicos e menos físicos?
Eu nunca cheguei a atender casais homoafetivos, então, às vezes aparece uma pessoa ou outra, mas acaba não fechando e tal, então, majoritariamente atendo casais hétero. Mas, com certeza, as queixas podem ser diferentes, né, porque, bom, como a gente estava conversando, né, o que eu trabalho muito são esses mitos. E esses mitos são muito baseados nas concepções do que é o sexo heterossexual, então, de que tem que existir uma penetração, né, às vezes a submissão da mulher, ou de que o homem tem que sempre estar querendo, de que ele sempre tem que estar pronto, de que o homem sempre vai querer mais do que a mulher. E isso não necessariamente vai se aplicar a algum casal homoafetivo, né? Podem ser questões bem diferentes mesmo. Isso é regra? O homem sempre quer mais que a mulher? É alguma coisa física ou... Não, na verdade o que acontece é que as mulheres são criadas com muito mais repressão, né? Para o homem é muito mais comum conversar desde novinho, né? O homem pode se tocar nas partes íntimas desde novo e ninguém vai achar errado, vai achar engraçadinho. Se a mulher se toca, tira a mão daí, né? Não, sai daqui, não pode, porque isso é nojento. Isso é criado, né, na cabeça da mulher como sexo e sexualidade é ruim. Se o homem tem várias parceiras, né, durante a vida, pegador, garanhão, e a mulher machão, galinha. E a mulher, nossa, rodada, né? Então, o que acontece é que chega na vida adulta, a pessoa tá cheia dessas concepções que ela criou, essas regras, assim, que ela cria para ela mesma. Isso acaba trazendo um pouco mais de inibição. Mas dizer que cientificamente o homem quer mais que a mulher, não, porque existem mulheres que têm uma criação bem diferente. Isso é um mito também. A mulher pode ter uma criação diferente e, às vezes, querer... Já atendi casal que a mulher queria mais que o homem. Ah, é? Então, não dá pra dizer que é uma regra, assim. O que existe de diferença, isso realmente científico, é que existem dois tipos de desejo que a gente tem sexual. O espontâneo e o responsivo. O desejo sexual espontâneo é esse que é muito comum no início do relacionamento, né? Que você vê a pessoa, já sente o desejo, vai rápido, flui, né? E vai que vai. O responsivo, ele precisa de mais estímulos. Então, é quando tá tendo aquele toque, tem um beijo, assistiu a algum filme, lembrou de alguma coisa. Então, é estimulado. No começo do relacionamento, o desejo espontâneo ele é mais presente tanto em homem quanto para mulher. Com o passar do tempo, né, que vai entrando nessa rotina, é mais comum que o desejo espontâneo seja mais comum no homem e a mulher fique com o desejo mais responsivo. Por isso que é tão comum queixa de libido em mulher também, porque esse desejo ele para de ser estimulado, né? Então, é o que a gente falou também do celular, né? Uhum. Cada um num canto, e daí quando o homem quer a relação, ele simplesmente chega na mulher, ela não tá nem pronta, não teve uma preliminar, não foi desenvolvido esse desejo, né? A gente tem que pensar como se fosse uma escadinha, né? Para chegar no ponto de excitação. Então, o que pode ter de diferença, embasado cientificamente, é isso, assim. Mas é algo que pode ser conquistado, assim. A pessoa entender que estímulos que ela gosta, a parceria entender o que fazer para estimular e realmente investir, assim, nutrir esse relacionamento dessa forma. Então, via de regra, o desejo espontâneo, ele se esvai com o tempo. Isso é batata, né? Aí o casal tem que ter a maturidade de entender que vai precisar de um algo mais para poder ter a mesma resposta que antes era só olhar um pro outro e... Exato. Entendi. É bom porque é importante que às vezes as pessoas não entendem isso, né? Uhum. Aí elas acham, pô, você não gosta mais de mim ou alguma coisa assim. E não é, né? Mudou. Sim. Como era tal qual a paixão muda para amor também no relacionamento. Sim, e é bem comum isso, né, da parceria achar que a falta de desejo do outro é falta de amor ou falta de desejo, como se tivesse alguma coisa errada com essa pessoa, mas não é, né? Então, na terapia a gente tem que fazer essa investigação, né, de como que tá a relação da pessoa com o próprio corpo, de como tá sendo nutrido isso no relacionamento, como que tá sendo as preliminares, se o sexo realmente tá bom, se, né, não é só aquilo que dá prazer só pra um. Então, geralmente quando a pessoa chega com uma queixa de libido, não é uma coisa só, né? Foi um acontecimento, assim, de muitas coisas e a gente tem que ir montando um quebra-cabeça juntos, assim. Você, na tua experiência tratando os casais, você diria que
um relacionamento que vai acabar, um relacionamento que vai terminar, o início do fim é sempre em torno do sexo? Acho que o início do fim é sempre na cama? Não, porque existem relacionamentos que terminam mesmo tendo uma ótima vida sexual, né? Então tem que entender o que mais que tá dando ruim ali na relação pra entender o que realmente levou a esse fim, né? Então, né, pode ter a ver, sim, a questão do sexo, mas ao mesmo tempo pode existir um relacionamento sem sexo, se for tudo bem pra esse casal, Se né? estiver bem acordado, segue o baile. Tem como manter um relacionamento a dois, um casal, sei lá, de um comum acordo que não vai mais ter sexo e é isso. Sim, e se as pessoas realmente estiverem bem com essa ideia, assim, o sexo ele realmente é muito importante pro vínculo, né? Então, se existia esse sexo antes, se era bom e parou de acontecer, então vamos entender por que que parou, né? Ah, entendeu por que que parou? Vocês querem fazer alguma intervenção em cima disso para que volte a existir relação sexual? Ou acha que acabou aí? E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Já aconteceu isso? Já chegou gente assim no teu consultório? Acho que chegar nesse ponto assim, não. Geralmente a gente É difícil admitir, né? Eu acho que tem um tabu por trás. Assim. É que acho que realmente o que acontece é que as intervenções, quando elas vão sendo bem feitas, geralmente elas conseguem recuperar alguma coisa ou outra ali, né? Então, né, pelo menos no meu ponto de vista, assim, o que já aconteceu. Você falou um pouquinho ali do seu projeto, né? Quais são os seus projetos agora para o futuro? Então, hoje eu majoritariamente trabalho com a clínica mesmo, eu atendo de forma online, então eu atendo homens, mulheres, com psicoterapia individual de casal. Eu também faço sessões de orientação em sexualidade, então basicamente uma sessão onde a pessoa às vezes não quer fazer todo o processo de psicoterapia, mas ela quer entender da onde vem o problema dela, né, de uma forma um pouco mais generalizada, assim, superficial, né? Então eu posso explicar um pouquinho mais o que geralmente ocorre para que esse problema exista e também ajude a fazer encaminhamentos. De resto de projetos, assim, vão existindo muitas coisas que tem que acompanhar no meu Instagram, né? Que geralmente tem datas ali fixas, então ficando ligado ali vai estar, né, atento à minha agenda, porque realmente algumas palestras. Eu também tenho o serviço também de roda de sexualidade em chá de lingerie também, que as mulheres querem um momento de descontração, mas também pode ser um momento de aprendizagem sobre prazer, sexualidade, enfim. Então, no meu Instagram tem tudo detalhado, tem o meu catálogo com todos os serviços e também tem a minha agenda lá que eu tô sempre atualizando. Melhor lugar para te encontrar, então, é no Instagram. No Instagram. Qual que é teu Instagram? Meu Instagram é @prazer.rafabarsic. Barsic é BARCIK. Show de bola. Maravilha, obrigado mesmo, Rafa, pelo papo aí, legal. Como eu te falei, espero que todo mundo assista no YouTube, não só no TikTok, porque é mais de 1 hora de papo, de uma conversa que deve deixar e tá deixando cada vez mais de ser rotina e tabu entre as pessoas, né? Inclusive pais e filhos. Né? Com certeza. Existe terapia de pais e filhos, terapia sexual, assim, alguma coisa assim ou não? Sexual eu nunca vi, existe terapia familiar, com certeza, sim, mas quando eu trabalho com essas sessões de orientação, por exemplo, acontece muito de ver pais com esse não saber como lidar com os filhos. É isso que eu quis dizer. Mas não de necessariamente trazer o filho para a sessão, mas de trazer a queixa, né? Tipo, meu filho tá passando por isso, eu não sei nem como falar com ele. O que eu posso, o que eu não posso falar. Então, é um espaço para a pessoa poder trabalhar um pouquinho isso. Bacana, bacana. É isso aí, gurizada. Então, se você curtiu esse papo, segue a gente ali no canal, se inscreve, segue a Rafa lá e entre em contato se precisar.